Bem-vindo ao podcast da Comunidade Palavra do Poder. É uma oportunidade de você ouvir de Deus o que está acontecendo na nossa igreja. Ouça e seja abençoado e no final compartilhe com alguém. Deus te abençoe. Bom dia! Paz e muita alegria. Amém? Vocês estão felizes com Jesus? O Senhor, pode se assentar, o Senhor é sempre bom, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor é um Deus amoroso, um Pai presente, um Pai que nos conhece. E, dentre tudo isso, a nossa igreja, a nossa comunidade, ela tem aí um cuidado muito grande com a nossa vida, e a nossa vida de uma forma completa, não específica, não só de um interesse egoísta, mas de uma forma ampla, que possa te abençoar lá fora, não aqui dentro. É muito fácil, às vezes, fazer algumas coisas ou falar, ou te ensinar, coisas que você vai aplicar só aqui dentro. Mas ser cristão legítimo é ser cristão lá fora. É ser cristão segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e volta aqui para encher as baterias e continuar sendo cristão lá onde você trabalha, onde você estuda e por aí vai. Então, todas as nossas séries de pregação, os ensinamentos que é feito aqui com locutores diferentes, pregadores diferentes, é visando fazer você entender que o reino de Deus é lá e não somente aqui. Aqui é como se fosse um campo de concentração onde a gente aprende e pratica lá. Essa é a finalidade. E hoje não é diferente, né, de tudo que nós temos aí ensinado de uma forma com muito temor, com muita Bíblia, muita verdade. Nós estamos numa série onde é quarto de guerra. Ou seja, te ensinando a guerrear aonde precisa, te ensinando a identificar dentro da sua casa ou dentro daqueles que estão ao seu redor os vulneráveis. Se nós pegarmos aqui, até usei esse exemplo da outra vez, qual é a pessoa mais vulnerável? Vamos pôr lá na casa do Luizinho. O Luizinho tem quase 2 metros, vocês já repararam, né? Ele é grande, puxou o pai dele, né? Aí tem lá, quem que é a pessoa mais vulnerável ali hoje? É o pequenininho. Então, qual que é a função dele e da mãe? Proteger, guardar, né? Mesmo ele não sabendo dos perigos, é eles que têm essa função de ter um olhar atento, um olhar macro, não ver apenas aquilo que está à mostra, mas aquilo que está escondido. Dentro das empresas, esse é um atributo que muito se procura no funcionário, é aquele que trabalha vendo os riscos escondidos, os perigos escondidos, as energias acumuladas que podem machucar. Então, quanto mais a pessoa desenvolve esse senso dentro de uma empresa, menos ela machuca e mais ela ajuda outros a não se machucarem. É uma disciplina que a pessoa cria. No reino espiritual é a mesma coisa. Muita coisa o inimigo traz para nós de uma forma diferente, que a gente às vezes não coloca ali um perigo, não vê o perigo que está por trás, uma oferta, um convite, um presente que nós ganhamos, tudo isso nós temos aqui ensinado dentro da Bíblia a você ter uns olhos atentos a isso, e é importante eu ter isso, eu não posso ser displicente, né, deixar as coisas acontecerem a bel prazer, concernente à minha vida, e a minha vida como um todo. Hoje, o quarto de guerra vai te ensinar a lutar nas suas finanças. Caiu para mim de novo o assunto finanças. Eu estou bom com os números ultimamente. Né? De novo eu vou falar aqui com vocês sobre finanças, mas eu gosto, é um assunto muito profundo dentro da Bíblia. A Bíblia trata todos os assuntos. Olha, você pode ser a pessoa mais inteligente, um QI de 240 no nosso meio. A pergunta mais mirabolante que você fizer, a Bíblia responde com palavras simples. Não há nada que eu faça pergunta que a Bíblia não responda. Pode ficar à vontade, a Bíblia responde. E ela vai responder para nós hoje. Como o inimigo usa as finanças para tirar a estabilidade de um lar, para tirar a alegria de uma casa, para separar casais, para criar contenda entre pai e filho, para levar a pessoa a ficar deprimida, para levar a pessoa a perder o ânimo com a vida, por causa de valores monetários, ou daquilo que ela acha que é valoroso, e troca o que realmente tem valor, e coloca aquilo que é fútil como se fosse algo valoroso. E para que eu possa explicar isso aqui de uma forma mais ampla dentro da Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia, você que trouxe, você que não trouxe, vai colocar no telão, 2 Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7, é uma história que todo mundo conhece. Aqui há um problema que foi causado por
Finanças. É um problema causado no meio de uma família por causa de finanças. Né? Não é por causa da morte dessa pessoa, do marido, é por causa das finanças. Uma vida onde ele ignorou muita coisa que o Senhor nos ensina. Olha, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor te ensina a ganhar, a cuidar daquilo que você ganha e a fazer a melhor gestão daquilo que está no seu bolso. O Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina a ter pouco. Não ter pouco. O Senhor nos ensina, quando nós... Não ter pouco, tá? Ele quer que a gente tenha muito. Eu falei errado aqui, tá? Não leva isso em consideração, não. Apaga isso aí. Apaga isso aí. Mas o Senhor nos ensina, com o pouco que a gente tem, nós vamos aprender isso, a ter uma vida bastarda. A prosperidade, você vai ver que ela tem um sentido muito amplo. Não está ligada à quantidade, mas aquilo com o qual eu faço. Então, vamos ao texto. Diz assim, certo dia... A mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Está vendo que o Senhor aí está em caixa alta, maiúsculo? Ela não está se referindo que ele temia ao profeta Eliseu. Ela está dizendo, o Senhor conhece a vida dele. E o Senhor sabe que ele temia a Deus. É o melhor testemunho que qualquer um de nós pode ter. Se a pessoa que convive com você, ela tem certeza que você é cristão, então realmente você é. Porque ela te vê todo dia, ela sabe o que te irrita, ela sabe o que te alegra, ela sabe tudo a seu respeito. E ela sabe se você é falso, se você na sua casa é um e aqui você é outro. Mas se o testemunho dessa pessoa que está do seu lado todo dia, ela fala assim, não, meu marido ou a minha esposa, ela é cristã, realmente é um testemunho verídico. A menos que você seja um cúmplice na mentira, como Ananias e Safira, mas não é o caso aqui. Mas se a pessoa fala, ele é, o que ela disser é isso mesmo, porque ela convive com você. Tá? Então, olha só, ela continua dizendo, agora, porém, veio um credor, um cobrador, um agiota, alguém, um boleto, que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo, para pagar a dívida. Próximo. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu, a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Só um minutinho, solta aí, continua aí. Pô, obrigado, Lucas. Veja bem, azeite na Bíblia tem vários sentidos. Simboliza o Espírito Santo, simboliza proteção. Como assim proteção? Os pastores usavam azeite para passar nos orifícios da ovelha para que insetos não entrassem. Então era uma forma de proteção. Azeite simboliza, chama, o Espírito Santo como chama, o Espírito Santo como unção. Azeite tem um sentido muito grande. O que isso nos ensina? Que às vezes o que você tem em casa não é palpável, mas você tem fé no Senhor. Amém? Às vezes o que nós temos em casa para ser o nosso arranque, o start, o ponto de partida, não é financeiro, não é algo que eu possa pegar, mas é a minha fé. E olha, a Bíblia diz, todos nós temos uma medida de fé para resolver qualquer situação adversa que venha à nossa vida. Todos nós, se eu e você não tivéssemos fé, ou alguém aqui nesse salão não tivesse fé, Deus seria injusto com essa pessoa. Ela poderia chegar diante dele e falar assim, olha, eu realmente nasci desprovido de fé, e tudo que o Senhor estabeleceu para que eu acessasse, precisava de fé, mas eu estou sem fé, então o Senhor não foi legal comigo. Poderia dizer, mas é muito pelo contrário, todos nós nascemos com fé, ou seja, o pré-requisito, essa pequena botija, ou pequeno jarro de azeite, eu e você temos em casa. Como nós vamos usar? Aí a diferença. Olha, próximo. Então Eliseu disse, vá, pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas, peça bastante. Continua. Depois, entre em sua casa com quem? Com os filhos. Ou seja, era um problema para ser resolvido em casa, não era para trazer gente de fora, era um problema para ser resolvido no seio da família, com aqueles que eram os mais envolvidos e que importava mais a solução daquele problema. Feche a porta, derrame daquele pequeno azeite, daquela pequena vasilha, e separe as que forem enchendo. Próximo.
Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Ponto. Está vendo que termina aí? Aí o que o escritor, revelado pelo Espírito Santo, diz em seguida? Então, o azeite, na minha versão fala parou, porque nunca acaba. Mas na minha versão fala parou. Parou de quê? De ter uma solução para um problema que tinha. Agora já não tem mais um problema. Próximo. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, vende o azeite, pague as suas dívidas, você e os seus filhos viverão do que sobrar. Só até aí. Feche os seus olhos. Você quer que Deus fale com você hoje? Você quer que o Espírito Santo te dê sabedoria para administrar todos os recursos que você já tem e que virão sobre a sua vida? Você quer que Ele te dê sabedoria para que quando alguém disser, as portas do céu, as janelas dos céus estão abertas sobre você, você quer ter a sabedoria para administrar isso de uma forma a anunciar que toda aquela glória veio de Deus e você tem plena consciência que de você mesmo não veio, mas foi a benevolência de Deus sobre a sua vida? Se você quer tudo isso sendo realizado, peça a Deus para falar com você. Deus tem hoje, que o Espírito Santo tem algo para dizer para você de um assunto que muitas pessoas não gostam de dizer, tem preconceito de ensinar, tem preconceito de falar, ou ensinam de formas egoístas, ensinam de forma errada, mas o Senhor é aquele que traz a verdade, quebra ensinamentos errados, e Ele está aqui hoje, querendo te ensinar a ter uma vida próspera, a ter uma vida decente, ser um outdoor favorável do que é ter uma vida aos pés do Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã, eu abençoo a vida de todos aqueles que estão aqui, as finanças, que o Senhor abra o nosso entendimento agora, traga a revelação, traga uma palavra rema, traga uma metanoia sobre nós, para que eu e meus irmãos entendamos aquilo que o Senhor tem nos ensinado em toda a tua palavra, em nome de Jesus. Quem concorda diz? Amém, e amém, amém. Veja bem, trabalhar, o dinheiro, as nossas finanças, elas podem vir de várias formas, Existem aqueles que herdam, que é uma minoria às vezes, mas eles herdam algo. Tem aqueles que trabalham arduamente e tem ali uma disciplina de guardar, e por ter essa disciplina de guardar, conseguem acumular algo. Tem aqueles que estão sempre pensando em oportunidades, são os empreendedores, que conseguem ver as situações onde ninguém está vendo, conseguem investir dinheiro, abrir ali uma loja, ou algum negócio, algum empreendimento, e aquilo lhe rende algum dinheiro, e ele consegue ter uma vida mais estável. Ou seja, várias e várias, falei só de forma honesta aqui, você viu, Não tem a possibilidade na Bíblia de enriquecer de forma desonesta. A Bíblia condena isso. Provérbios vai dizer que aquele que acumula riqueza rapidamente de forma desonesta, acumula para si dias terríveis, mas aquele que guarda aos poucos tem para si dias agradáveis. Daqui a pouco eu chego nesse versículo. Mas acumular de forma desonesta é acumular uma plantação terrível para depois. Justamente na hora que você vai descansar, aí vem toda a colheita daquilo que você fez de forma errônea ao longo dos anos. Então não é esse o ensinamento do Senhor. O ensinamento do Senhor é trabalho. O trabalhador é digno do seu? Isso é bíblico. O trabalhador, porque trabalhou, não importa a quantidade de horas, foi acordado, você vai trabalhar 2 horas para mim, eu vou te dar X valor. Beleza, 2 horas, trabalhei, X valor me pertence, porque o combinado foi esse. A Bíblia sempre elogia essa forma de trabalho. Mas veja bem, dentre aquilo que nós estamos ensinando sobre guerrear, uma das formas que o inimigo, e eu vou te ser bem sincero, não subestime as formas que o inimigo usa para nos atacar. Ele tenta no amor, ele tenta na fidelidade, ele tenta nas finanças, ele tenta na saúde, ele tenta um ataque direto, indireto. Ele vai tentar de todas as formas nos desestabilizar, nos tirar os nossos olhos do Senhor. E hoje eu vim falar somente de finanças.
Uma das formas que o inimigo usa atacar um casal, uma família, uma pessoa por si só, é nas finanças. Quando eu era solteiro, eu era muito emotivo para gastar. Até o Senhor Jesus colocar aquela administradora fantástica do meu lado, e eu aprendi muito com ela a ser menos emotivo, mas eu era muito emotivo para gastar. Se você me contasse uma história que aquele relógio, ele era muito bom, que eu tinha que ter, aquilo causava em mim um senso de emergência, que eu tinha que comprar aquilo, porque senão eu não ia ser tudo aquilo que ele falou. Lógico que eu nunca ia verbalizar isso, mas era o que estava ali me motivando a comprar, então era motivo. E isso eu gastava muito mais do que ganhava. Não é o caso de ninguém aqui, todo mundo gasta aí uns 30% a menos do que ganha. Mas eu gastava de 50% a 60% a mais do que eu ganhava. Então, era minha vida financeira, não chamada vida, não podia chamar vida, era uma morte financeira, era terrível, né? Não dava, nada dava, nunca conseguia, era um tal de, não, depois eu vejo isso, esse negócio de depois eu vejo, isso é um perigo, vê agora, meu irmão, que se depois não tem como ver, a gente fica cego, não dá para ver nada, o inimigo usava disso, isso era uma vergonha para mim, eu era muito envergonhado, eu nunca tinha um salário ruim, mas não conseguia fazer nada com ele. No dia que eu fui casar com a Andréia, não no dia, né? Quando a gente estava já preparando para casar, eu peguei meu contra-cheque, o meu extrato do banco, a gente foi para o shopping, aí a gente estava conversando, eu coloquei na mesa os dois, e falei com ela, ó, é com isso aqui que a gente vai viver, isso aqui que eu ganho. Ela olhou, não sei de onde que ela arrumou uma caneta, que ela não é tão assim arcaica igual eu, mas ela começou a listar, isso aqui é o quê? 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 E aí que eu vi o tanto de bobagem que tinha lá, eu falei assim, você acredita que eu não sei de onde que é isso aí? Aí ela falou assim, ó, isso aqui não vai mais, isso aqui não vai mais, isso aqui não vai mais. E eu fui começando a ficar com raiva, assim, o que é isso? Mano, vai atrapalhar de viver e tal. E foi muito bom, porque dali a gente já estabeleceu uma forma financeira de viver. Foi um upgrade na minha vida, de forma assim, aí o salário apareceu, a gente começou a construir, começou a comprar as coisas, e foi muito bom, sabe? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, quem administra lá em casa, tudo é ela, dinheiro é com ela. Eu pergunto assim, dá para me comprar alguma coisa assim? Aí ela fala, ó, nesse mês não dá, no próximo não dá, no outro, mas dezembro dá. Dezembro dá no último dia de novembro, meia-noite eu compro, porque vai que ela muda de ideia. Meia-noite eu vou lá e compro. Nossa, você falou que dezembro, eu já estou em dezembro, eu comprei. Nossa Deus, mas você nem me perguntou assim. Não, eu já perguntei lá atrás e estou esperando ansiosamente o momento de comprar. Mas, estou brincando, tá? Mas é uma forma que a gente achou e funciona muito bem sobre finanças. Ou seja, como eu não fui orgulhoso, não fui machista, não fui nada que o mundo diz que é o homem que tem que tomar a frente de quase tudo, administrar não tem gênero, administrar é quem tem habilidade. Eu não tinha, eu percebo que eu não tinha. Tanto é que eu faço compras para a igreja, tá? Eu que compro para o pastor Luizinho. Mas ele fala, me fala antes de comprar. Então, eu falo, reverendo, é tanto. Aí ele, não, beleza. É tanto, pode. Aí eu compro, né? Dentro, era assim com o pai dele, mudou para o filho. Então, eu que vou lá e compro. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Não, quando a gente está lidando com o dinheiro, existe uma sutileza maligna de causar em nós um orgulho de dizer, eu sei fazer, eu consigo, eu posso fazer. Coloca para mim o slide, por gentileza. Dentro do campo das finanças e o que a Bíblia diz, olha aí esse gráfico interessante que eu fiz sobre a vida financeira que a Bíblia nos ensina. As finanças, ela tem que ter um propósito. O seu trabalho, ele tem que ter um propósito, trabalho e propósito. O trabalho seu, ele tem que ter um propósito, e não pode ser apenas para te enriquecer. O seu trabalho também é um campo missionário. A forma como você trabalha diz quem é o seu Senhor. Mamon não é o nosso Senhor. Vocês concordam com isso? Mamon não é o meu Senhor. Ele não me ama, ele quer me destruir. De todas as formas possíveis, ele quer me destruir, me levar para o inferno, mas o Senhor não tem esse projeto para nós. Olha ali, eu coloquei um versículo, ali eu não vou conseguir ler, vou ter que ler daqui. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Ele está falando sobre trabalho.
Aproveite as oportunidades, sempre pergunte a Deus, Senhor, o Senhor está comigo nesse negócio? Senhor, eu posso fazer? Você está dando propósito ao seu trabalho. Não, meu trabalho é uma coisa que eu mesmo resolva. Nós não conseguimos resolver nada sozinho sem o Senhor. O Senhor tem que estar em todas as áreas da minha vida. Eu coloquei ali só finanças, e olha o impacto que finanças têm em toda a nossa vida. Tem planejamento, tem generosidade, tem cautela, tem relacionamento. Tudo isso impacta as nossas finanças. Um casal, quando ele vive, ou uma família, quando vive em escassez constante, começa os ânimos a ficarem acirrados, dá nervosismo, não consigo fazer nada, não consigo planejar nada, porque não tem dinheiro, e eu preciso do dinheiro. Marlúcio falou aqui, e é verdade, se eu quero viajar, eu preciso de dinheiro. Quantas famílias já tem mais de 20 anos que não viajam juntos? 5 anos, 10 anos, não consegue ter um momento de prazer, porque o prazer também é caro. Eu vou no shopping, só comer uma coisinha boba, tem que pagar o estacionamento, ou tem que ir de Uber, a não ser que você mora do lado dele, aí tudo bem, você não paga para chegar lá, e nem para ficar lá dentro, mas se você mora distante, você tem que pagar para chegar até ele, ou permanecer com seu carro lá, tem custo, e uma vez que eu não me programo, está ali, não me planejo, eu não consigo fazer isso, aí fica aquela vida acirrada, difícil, e o inimigo tira proveito disso, ele é um oportunista. Aqui ele está usando a oportunidade da minha má gestão. Aqui ele está usando a oportunidade de eu ser emotivo nas minhas contas. Aqui ele está usando a oportunidade de eu não dar propósito ao meu trabalho. Eu trabalho para quê? Por que nós trabalhamos? Por que existe o trabalho? O trabalho nos torna digno, né? A palavra diz que o trabalho nos torna digno. Mas digno de quê? Além de receber o salário, de eu voltar para casa e executar as coisas. Pois eu sei que quem me levou, quem me deu capacidade, me tirou da minha casa, me levou até o trabalho, fez com que eu trabalhasse de forma excelente, não me machucasse, tivesse um nome ali dentro e voltasse para casa, e com aquele recurso eu consegui trazer alegria, segurança, uma série de coisas para dentro da minha casa. Quem me sustentou com tudo isso? Quem me deu essa habilidade? O Senhor. Quando eu tenho esse entendimento, eu consigo colocar propósito no meu trabalho. É só um trabalho? Não, não é só um trabalho. É um lugar para você mostrar o quanto o Senhor te ama e o que o Senhor quer fazer naquelas vidas que estão perdidas, que acham que eles são aquilo que eles formaram. Você pergunta para uma pessoa, então, o que você é? Eu sou dentista. Não, estou brincando. Qual é a outra profissão? Porque nós temos dentista aqui no meio, não posso falar mal desse. Mas vamos supor, uma outra profissão que não tem aqui dentro. Aqui. Mas vai chegar, então não posso falar mal de nenhuma. Mas vamos supor que eu sou fulano de tal. Ela se define pelo que ela formou, pelo diploma dela. Muito pelo contrário. Qual que é a nossa maior definição? Acho que é filho de Deus. Mas obrigado. Filho de Deus. Mas aqui dentro da nossa igreja, uma igreja de ministérios, a sua maior definição é aquilo para a qual o Senhor te chamou. Você é o quê? Do momento que você aprende, você vai ser, eu sou um apóstolo, eu sou um profeta, eu sou um evangelista, eu sou um pastor, eu sou um mestre. É isso que te define. Porque você é isso em qualquer lugar. O dentista é dentista só dentro do consultório. Do lado de fora ele não é mais. Ele não anda abrindo a boca dos outros no metrô. Ele não anda abrindo a boca dos outros, da onde que ele está numa festa, está comendo bolo, abrindo a boca dos outros, deixa eu ver se agarrou a massinha aqui. Não, ele não anda fazendo isso, mas eu sou aquilo que o Senhor me chamou em qualquer lugar. Eu sou profeta, aonde quer que eu vá, eu serei um profeta. Essa é a nossa maior definição. E para que eu entenda isso, eu tenho que entender que eu sou filho de Deus. Olha lá um outro aspecto das finanças, planejamento. Planejamento e economia, é essencial ser diligente com planejamento, é essencial saber guardar o dinheiro, é essencial saber o que fazer com o seu dinheiro, é essencial não ser emotivo, não ser um Fábio Jorge da vida, emotivo, não pode, irmão, não seja emotivo, isso dá muito prejuízo. Gente, quando é emotivo, não pode, eu tenho que ser racional. Existem algumas frases que o mundo repete e faz com que a gente se torne leviano na hora do dinheiro. Qual que é? Eu trabalho muito, eu mereço. Eu não sei se vocês já falaram isso, mas eu já falei. Né? Eu já falei. Não, eu trabalho demais, você está doido? Eu fiz hora extra essa semana toda, eu mereço, eu me mimei. Então o negócio agora de me mimei, e no final me ferrei. Né? Porque é isso, que me mima depois, e agora? O que eu faço? Ô meu filho, você caçou isso aí sozinho, resolve esse B.O. aí, né? Porque o Senhor nos manda a não sermos levianos. E olha o que o texto diz, eu vou ter que ler aqui de novo, que não dá para ler não.
Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Isso é planejamento. Isso é planejamento. Tudo que nós vamos fazer é planejamento. Meu primeiro carro eu comprei com um consórcio. Eu queria muito um carro, mas eu não tinha condição e eu não queria pagar financiamento. Eu falei assim, não, você leva um e paga 3? Quero não. Eu fiz uma carta de crédito. O pessoal no outro endereço ficava me zoando, porque eles contavam assim, chegava o pastor Dávila e falava assim, pastor Dávila, hoje tem 78 carros, 3 motos e uma Kombi. Eu falei assim, por que vocês não põem minha Kombi no meio dos carros? Por que tem que ficar destacando a Kombi? Kombi não é carro, não? Não, nós não podemos deixar de destacar a Kombi. Toda vez, por quê? Eu fiquei sem andar num carro, né, menor, para andar de Kombi, que é o carro nosso de trabalho, lá da empresa nossa, lá de casa. Por quê? Eu estava num planejamento de como comprar o meu carro. Eu fiz um consórcio, fui pagando ele lentamente. O consórcio foi sorteado com 1 ano. Eu pensei, ainda falta 4 anos para pagar, eu ainda vou ter a manutenção do carro? Sem chance. Vou terminar de pagar o consórcio. Quando o consórcio estiver faltando 3 meses, aí eu compro o carro, porque eu pego o carro e não tenho mais a dívida dele. O carro está quitado. Planejamento. Mas quem que, né, brilhou essa ideia aí? A minha patroa digníssima, que ela não gosta de gastar um dinheiro a mais, é só aquilo ali, né? Então, tudo isso é planejamento. Então, é sentar e calcular. Quer fazer uma viagem? Senta e calcula. Quer comprar uma casa? Senta e calcula. Tudo, para quem é paciente, ele alcança, mas quem é afoito, a Bíblia diz, não é a Bíblia não, isso é ditado popular, fala o seguinte, que aquele apressado come cru, e o sabor não é legal, quando você não tem paciência de alcançar aquilo que Deus te dá. Isso, onde que nós aprendemos sobre isso? Quem te ensina assim, querendo ver o seu progresso, a sua prosperidade? Dificilmente você vai achar um lugar que te ensina desse jeito, a não ser a igreja. Porque a igreja quer ver você prosperar. A igreja quer ver você bem. Pessoas boas, pessoas bem resolvidas, conseguem cuidar de outros. Pessoas mal resolvidas, com problemas, têm dificuldade até de escutar o outro, porque está tão cheio dos seus problemas que não conseguem ouvir. Olha lá um outro ponto que é generosidade. Não, então já que eu trabalhei, o dinheiro é todo meu. É tudo para mim, não tem que emprestar para ninguém, nem dar a ninguém, nem fazer nada. Não é por aí. Um dos princípios de ser próspero é ter a mão aberta. É dar, doar. É doar. No sinal, na sua casa, doar o seu tempo. Coisa mais cara que nós temos hoje é o tempo. As pessoas chegam de uma semana atarefada, querem descansar, que às vezes até desligam o celular, querem descansar. Aí alguém te chama assim, puxa vida, na hora que eu ia, né, ligar uma Netflix aqui, eu descansar, mas aquele é uma forma de doar. Né? Nós passamos aqui agora por um momento de doação financeira, mas existem várias formas de eu estar doando. Como o assunto é finanças, realmente é doar financeiramente, comprar uma blusa, comprar uma cesta básica, né, dar ali algum valor, mas doar, não retenha, não deixe o coração duro. Coração duro é uma raiz que ela pode progredir e você ficar mesquinho. Você pode começar a endeusar o seu dinheiro sutilmente, é o que eu estou dizendo. Não subestime as formas que o inimigo vai te atacar. Ele não conseguiu tirar o propósito do seu trabalho. Ele não conseguiu te atrapalhar no seu planejamento. Mas ele consegue sutilmente fazer você endeusar o seu resultado. Sutilmente ele consegue colocar o seu resultado, que é legítimo, que é de Deus, ele consegue colocar ele num pedestal. E aí, sem perceber, você começa a adorar a resultante de uma vida de obediência. E não é aí, é para adorar aquele a quem você obedece. E não o resultado de uma vida de obediência. Vocês estão me entendendo? Eu sou obediente. O Senhor, ele é obediente. Ele está dentro do princípio, ele tem legalidade. Abençoa. O que tem de bênção sobre a sua vida? Aí você olha a bênção e fica maravilhado com a bênção. Isso acontece com quem adquire casa, carro, filho. Às vezes está numa luta para ter um desses aí consegue. Aí teve uma vida de obediência, usou da sua fé, recebeu porque usou fé, agora tem. Beleza, agora eu vou ficar aqui de olho na minha bênção. Eu tenho que proteger a minha bênção. E as atividades que você tinha antes? Não posso mais, que agora eu tenho a minha bênção. Mas e os negócios que você estava fazendo antes para Deus? Não posso, eu tenho que cuidar da minha bênção. Eu tenho que cuidar da minha casa, da minha filha, não sei o quê. Ou seja, aquilo que Deus te deu pela sua obediência, você trocou. Você deixou de fazer as coisas para Deus e agora está ali, como é que fala? Embriagado. Embriagado pela conquista. E aí a gente fica embriagado, isso acontece. E não acontece só, às vezes, por aquilo que conquistamos, acontece pela forma que Deus te usa. Imagine alguém que é
profeta. E ele está ali buscando de Deus para exercer esse dom de profeta. E Deus começa a usá-lo. E ele começa a profetizar e as coisas acontecem. E ele começa a se sentir, não mais a boca de Deus, mas um semideus. Está aqui meu cartão. Se precisar de alguma coisa, meu nome é não sei o que, Aitofel. Tipo isso, Eu sou agora a boca de Deus. E não só esse ministério, mas todos os outros. Todos os outros. Há um risco de eu deixar de olhar para Deus e começar a ver Deus me usando e ficar envaidecido com aquilo. Isso é um perigo. E eu estou falando de finanças porque o Senhor, uma vez que você se propõe a obedecer, virão. As bênçãos virão. As janelas do céu já estão abertas, não abrirão, elas já estão abertas sobre você. Isso é uma afirmação bíblica, eu não estou aqui inventando, porque nós não moramos em Cristo, nós não estamos vestidos de Cristo. A última vez que o céu se abriu foi sobre Cristo e está aberto até hoje. Não fechou depois disso, está aberto até hoje. Eu estou vestido de Cristo, eu sou Jacó vestido de Esaú, diante do Pai, e o Pai abençoando, o Pai liberando bênção. Então os céus estão abertos. Então seja generoso, que aquele que te dá tem muito mais para continuar dando. Seja generoso, não retenha, seja generoso. E continuando, olha lá, tem cautela com dívidas. Cautela com empréstimo, cautela com essa margem que nós passamos daquilo que recebemos mensalmente e vamos lá e pegamos de forma fácil às vezes, mas com juro alto, ou às vezes formas difíceis, mas que nos empenham a casa e tudo mais. Muito cuidado com dívida. A Bíblia está dizendo, olha ali, o versículo que eu coloquei, o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem presta. O banco, às vezes, vai lá e te faz um empréstimo. Ou um agiota te faz. Quem já teve problema com agiota? Eu já tive problema com agiota. Quando eu casei, e aí está aqui o irmão dela que não deixa eu mentir, e ele é forte, ele não vai deixar eu mentir mesmo. Quando eu casei, a Andréia tinha uma dívida com um agiota, estava em R$14 mil. Oi, R$14 mil em 2006, hoje é muito, imagina naquela época. Se você acha que é pouco, me dá aí que eu sei o que fazer com ele, mas naquela época era muito dinheiro. E eu não sabia disso, um dia que eu fiquei sabendo, uma tristeza que ela estava lá, ela e a mãe, eu falei, o que foi? E me falaram, Senhor amado, nós temos que sair fora desse cara. Todo mês, R$1.400 que tinha que dar a ele, era 10%, é muito ainda, todo mês 10%, eu falei assim, não pode ficar assim não tem dinheiro que dá, isso aí é um buraco sem fundo, nunca vai acabar isso aí, porque não tem um fim, eu só estou pagando os juros. Fui no meu tio, falei com ele, expliquei para ele a situação, eu falei assim, eu preciso desse dinheiro emprestado, e eu vou te dar cheque, você também não pode entrar com o cheque também não tem lugar para entrar não, ele só está aí para sua mão para você ficar vendo ele, você não pode entrar com o cheque não. Mas aí você me arruinou, Fabinho, como é que eu vou passar esse cheque para frente? Não, eu vou vir aqui no dia que ele vencer e te dar o dinheiro, e você me devolve o cheque. Aí, quanto você vai colocar de juro? Eu compro o material à vista, eu pago 3,5% quando é à vista, eu vou te cobrar 4%, fechou, pode 4%. Aí ele me fez um cheque, na época usava cheque, fui lá no banco, o rapaz não queria me dar o dinheiro de jeito nenhum, eu falei assim, não, isso é muito dinheiro, você não pode sair daqui. Eu falei assim, não, eu estou armado, tem duas escoltas lá no meu carro, estava a André e minha sogra. Tem duas escoltas lá no carro. Então tá bom. Aí deu o dinheiro. Vai ele saber da escolta. Fui para dentro do carro, fui até a casa do agiota e nós pagamos ele. Nunca mais se comprou nada lá em casa para trabalhar, para o serviço que a Andréia faz, que é artesanato, no crédito. Ou tem dinheiro para pagar à vista, ou não compra. O Senhor nos deu uma forma de livrar daquele problema. Não deu? Mas depois disso teve dificuldades. O que a gente podia fazer? Retornar nele, porque ele mandava mensagem, se vocês precisarem de um dinheirinho, está aqui, tá? Eu empresto para vocês. Direto ele ficava seduzindo a gente, querendo emprestar dinheiro para nós. Mas o que o Senhor nos ensinou? Não faça isso de novo. Não seja escravo de ninguém. Seja livre. João 8,32 fala que a verdade nos liberta. Hoje você está ouvindo uma verdade dentro de um assunto de finança para que você não seja escravo de ninguém, financeiramente. Eu sou livre, eu chego, eu canto, eu levanto a mão, vou para onde eu quiser, mas você está preso financeiramente a alguém, você deu a sua palavra a alguém, o seu CPF está linkado a alguém, você foi fiador de alguém, você emprestou seu nome para alguém, você está preso. Eu sou livre. Não é, você está enganando a si mesmo,
porque você não foi prudente o suficiente para não fazer isso. Ah, então a gente não tem que ajudar? Tem, nós vamos ajudar, mas existem outras formas de ajudar. Né? Graças a Deus, hoje, esse negócio de fiador, existe o seguro imobiliário. Mas não precisa fazer mais de fiador, fala e faz o seguro imobiliário. Né? Você resolve o problema do fiador, resolveu, não sei se é para todos que ele funciona, mas existe o seguro imobiliário, você não tem mais que ter fiador. E o que a Bíblia diz? Né? O rico domina. Eu peguei um outro texto que fala sobre o seguinte, olha, quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Provérbios 11:15. Há uma segurança, porque eu não vou me colocar nesse jugo. Ah, mas é meu irmão, é não sei quem, é não sei quem. Você que vai avaliar. Você é você aí. Mas ore a Deus antes. Eu fui fiador. E olha só, eu estou falando de experiência, tá? Lá na empresa, lá tinha um tal de ser fiador, para os outros pegar dinheiro na cooperativa. Justamente o cidadão que eu financiei, fui fiador, na mesma semana ele foi pego usando entorpecente dentro da empresa. É justa causa na hora. Mandou ele embora. Aí eu falei com ele assim, ô velho, você vai resolver aquele B.O. lá, né? Você se vira. Desse jeito, uma dívida alta. E eu fiquei invocado com aquilo. Aí chegou alguém para mim e falou assim, olha só como é que o inimigo tenta piorar a situação. Aqui, me dá uns R$1.000 aí que eu faço ele comer formiga. Pelo amor de Deus, deixa ele. Misericórdia, não quero nem saber dessa conversa. Eu tenho que dormir, meu filho. Senhor amado. Ele, não, eu nunca gostei dele. Depois a gente foi saber quem que é esse cara. Ele tinha disposição para fazer muito mais. Colocar ele do lado da Elisa Samúdio, ninguém ia achar mais. Aí eu falei assim, não, misericórdia, larga isso para lá. Não, pelo amor, não faz nada. Não quer nem que você xinga ele, deixa ele quietinho. Beleza, né? Resolveu. Aí eu fiquei chateado com aquilo, fui falar com a pastora Elisete, lá no outro endereço. Ô, pastora Elisete, você acredita que aconteceu isso? Aí ela falou assim, a Bíblia fala que a gente não pode ser fiador de ninguém, não. Eu sabia disso. Eu sei até onde está escrito esse negócio. Aí eu falei assim, tá bom, aprendi, né? Na prática, não quis aprender. Olhando, aprende fazendo. Beleza. Aí, aprendi da forma que não devia, né? Beleza. Aí o pessoal lá da empresa ficou comovido, fizeram uma vaquinha, conseguiram 3 mil. Ficou para me pagar 3.550. Aí eles conseguiram 3 mil. Abateu, ficou 350. Eu falei, já dá bom, já não estou tão triste, né? Vou só 350. Aí ele, né, mais uma mexida lá dos dinheiros que ele tinha, ficou só R$50. Final das contas, eu paguei R$50 para aprender a não ser fiador. Quanto você quer pagar para não ser fiador? Então, a Bíblia está dizendo, não estou falando não estou falando da minha cabeça, estou falando da Bíblia. Seja cauteloso. E por último, relacionamento. Olha só o que diz. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Você pode pensar assim, não, mas o que eu tenho está tudo lá em casa. Tem uma foto que está circulando na internet e veio a calhar demais. Um artista americano muito rico, num iate de quase 70 milhões, numa das praias mais paradisíacas daqui do globo terrestre, ele, assim, ó, sem ninguém em volta dele, alguém tirou a foto de drone, e ele assim, ó, enfadado. Ou seja, não é porque tem muito que vai ter alegria. A alegria não está naquilo que nós temos, a alegria é um estado de espírito. A alegria vem de saber que aqui, no meu interior, existe um selo, e esse selo é o Espírito Santo, que me garante uma vida eterna com o Pai. Então, quando a gente desperdiça muito tempo procurando algo, assim que a gente encontra, a Bíblia está dizendo que toda aquela alegria, ela passa e desvanece. E aí você começa a querer outra coisa, e é uma busca sem fim. Em vez de nós olharmos e vermos o que já temos, e sermos contentes com aquilo, ver o valor de cada coisa que nós temos, e agradecer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é quem tem sustentado, é o Senhor quem me dá. E isso é uma questão de buscar ao Senhor. Tem um exemplo, eu acho ele interessante, porque em todas as áreas da nossa vida, quando a gente tem ali o primeiro impacto, o primeiro ensinamento, a gente está numa posição onde nós não sabíamos, mas agora eu comecei a aprender sobre aquilo. É alguém que caminha em direção à luz. Então, quanto mais eu aproximo da luz, mais eu saio dessa zona escura aqui, ó. Vou usar esse exemplo aqui, ó. Aqui está escuro. Está me vendo aí? Com dificuldade, né? Vou sorrir, vai ficar mais fácil. Está vendo os dentes? É grande, dá para ver de longe. Então agora você está me vendo. Eu tinha que estar com a roupa do Bruno. Aí ia ser só os dentes mesmo. Mas
Hoje eu estou aprendendo sobre finanças. Até então eu estava em trevas nesse assunto. Eu estava sem entender a importância de reconhecer o Senhor na minha vida nessa área, em todas essas áreas. Relacionar prudentemente com o dinheiro, ele não é o meu dono, Mamon não me ama. De ter cautela com as minhas finanças, não fazer dívidas, de ser generoso. A generosidade abre portas, de planejar, um planejamento faz com que aquele pouco que entra, ou aquela quantidade média que entra, ou aquela quantidade grande, não importa a quantidade que entra, se eu planejo, eu consigo fazer grandes coisas com ela, e um propósito para o meu trabalho. Hoje eu entendi isso, então até então eu estava no local sem muita luz sobre esse assunto, mas agora eu estou indo para a luz, e sempre que eu peço ao Senhor, mais eu estou indo em direção a ter mais revelação, abandonando aquele lugar que eu estava. Quanto mais eu aproximo dessa verdade, mais luz tem sobre mim, mais eu compreendo o Senhor, menos eu fico preso a ensinamentos errados, porque a luz traz clareza onde estamos andando, traz facilidade de tomar decisão. Veja bem, se tivesse uma sirene aqui e ela disparasse porque o prédio está em chama, para onde você ia correr? Para lá ou para cá? Para lá, mas se tivesse escuro? Aqui não tem iluminação do dia, não entra a luz do dia. Se eu apagar tudo, fica um breu lascado, não tem janela aqui, ó. O único que tem é aquele negocinho ali, mas não entra claridade aqui. Então ia ser muito difícil localizar a saída. Assim somos nós, para tomarmos decisões importantes, principalmente na área da finança. Esteja em claridade, esteja diante da palavra, para tomar a melhor decisão daquilo que o Senhor tem para você. Amém? Fica de pé, eu quero orar por você, eu quero abençoar as suas finanças, e eu quero que você concorde com esse entendimento que você acabou de adquirir. Qual o entendimento? De que o Senhor está te ensinando a guerrear. Nossa série é Quarto de Guerra. Não seja o vulnerável, ou se você identificou dentro da sua casa alguém que é vulnerável nas finanças, que é emotivo, que não planeja, que está sempre endividado, que está sempre com problema financeiro, ore por ele. Identifique agora quem é o vulnerável e interceda por ele. Faça como o filme. Entre para o seu quarto de guerra, para aquele momento de guerrear, e fala assim: Senhor, eu não aceito mais o inimigo entrar na nossa família, na nossa casa, e fazer toda essa arruaça, eu não permito. E você pode dizer desse jeito, você pode ter usado a sua autoridade, com palavras de autoridade, contra o inimigo, não contra Deus, mas contra o inimigo. Identifique aonde está o problema, e seja firme em mandá-lo embora, em tirar tudo aquilo que ele deixou, todo o ensinamento errado. Identifique e mande embora, pelo poder que há no nome do Senhor. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por cada um que está aqui aprendendo sobre finanças, que está aqui aprendendo, meu Deus, sobre aquilo que o Senhor tem nos ensinado a gerenciar, a cuidar dos recursos que o Senhor tem trazido para nós. Muito obrigado, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor possa estar sobre a vida de cada um, sobre a vida do Senhor. Em nome do Senhor eu te agradeço. Que o Senhor abençoe, que o Senhor traga, meu Deus, prosperidade, entendimento, revelação. Eu não aceito que nenhum dos meus irmãos venham ser aprisionados. Nós conhecemos a verdade, e essa verdade traz libertação. Nenhuma sutileza maligna prospere no meio da nossa igreja. E nós dizemos amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. De Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias